Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Opinião livre, hoje aqui no restaurante indiano Charim, qualidade em gastronomia indiana, logicamente, a melhor do sul do Brasil. Tenho a satisfação de conversar com o coronel do Exército, advogado, professor universitário, Moisés Crespo Pérez, bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui na Opinião Livre, fico feliz de estar em sua presença. Muito obrigado. O professor Pérez é um baiano que mora há muito tempo aqui no Rio Grande do Sul e com esse frio de quase zero, como é que o senhor está se sentindo? Olha, eu digo assim, como um bom baiúcho do Alegrete, porque a primeira oportunidade quando eu servi aqui foi no Alegrete, no Rio Grande do Sul, e eu me aculturei. Depois eu voltei para sair, né, passei 5 anos no Alegrete, saí, fui dar uma volta, vamos dizer assim, profissionalmente, e retornei em 98. Eu estou aqui há quase 20 anos. Está acostumado, então? Acostumado. Então, um chimarrão, um bom jogo de truco, um bom churrasco. Então, isso aí já faz parte da minha cultura, né? E a minha última aquisição aqui no Sul é meu filho, que tem 17 anos, claro. É o gaúcho, tá? Um bom colorado da Série B, infelizmente. Não sei se posso. Mas se tudo der certo, ano que vem estará na Série A. Acreditas nisso? Olha, sinceramente, eu acredito que a gente consiga qualquer coisa que se disponha a fazer com hierarquia e disciplina, né? Perfeito. Então, eu acho que está faltando um pouco disso ali. Eu gosto muito de uma boa estratégia, de um bom planejamento. Eu não acredito nas coisas que venham por acaso, que são boas. A tal da fortuna que Maquiavel fala, eu não acredito muito. Coronel Pérez, o senhor uma vez me disse que o Exército tinha lhe dado tudo que o senhor tem. Exato. Como é que foi a sua história nas Forças Armadas? Bom, a minha história nas Forças Armadas, como eu vou dizer assim, é não ter uma história anterior nas Forças Armadas, porque eu não tenho na minha vida ninguém que tenha sido militar. Ninguém? Ninguém na minha família. Familiar, nenhum nada? Familiar. O mais próximo que teria sido
não era bisavô, assim, da minha bisavó, tipo um guarda municipal que ela estava junto dele, mas não tem nenhum laço sanguíneo com ele. Bom, então a minha história foi, desde pequeno, me via desenhando coisas de quartel, não sei porquê. Eu tenho até hoje um prato onde está ali um desenho de um busto de uma arma, minha mãe guardou esses pratos que a gente faz na infância. Mas, resumindo, uma oportunidade, eu terminei a 4ª série, me perguntou se eu queria ir para o Colégio Militar de Salvador. Que idade o senhor tinha? Tinha 8 para 9 anos. Eu disse que queria, fiz a prova, não passei, eu estava sem preparo. As provas, eu sempre digo, a prova no Colégio Militar é o primeiro vestibular que se passa na vida, dos diversos vestibulares que a gente passa, né? E aí eu fui para um cursinho, um preparatório, fui fazer a prova. Essa prova era no meu caso, como eu sou o que a gente chama de CA, concurso de admissão, filho de civil, mãe professora. Meu pai trabalhou com uma empresa de importação de um espanhol, que não existe mais em Salvador, Morgado de Cortizo. Ele trazia azeite, bacalhau, essas coisas que vinham, matéria que vem da Espanha e tudo. Me lembro de várias vezes ajudei a contar caminhão com sacos e fardos, eu contando lá, e eu lembro bem que ele se sentia orgulhoso disso, porque o pessoal ali não sabia fazer as contas rápidas como eu fazia, e um guri. Claro. Né? Mas, então, eu fiz o concurso para o Colégio Militar, eu tinha, então, de 10 para 11 anos, eram 24 vagas, 300, 400 e poucos candidatos, eu fui o 12º a passar, e aí eu ingressei. Então, e aí entrou? E aí entrei no Colégio Militar. Com 10, 11 anos? Com 10, 11 anos. A partir daí, a minha vida foi me preparando e pensando na Academia Militar das Agulhas Negras. Então, de lá foram 7 anos no Colégio Militar e ingresso direto na Academia Militar das Agulhas Negras. Né? Eu era muito bem classificado na minha turma. A famosa AMAN. AMAN, na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Resende no Rio. É no Rio, que é o berço da escola da formação dos oficiais do Exército Brasileiro, dos oficiais combatentes, vamos dizer assim, né? Que existem outras escolas. Mas o oficial combatente é formado na Academia Militar das Agulhas Negras. Naquela época era difícil entrar, continua sendo difícil entrar na AMAN? Ainda é bem concorrida, só que hoje você tem que ingressar via SPSEX. Você faz, ao término do 2º grau, se não falha a memória, você faz uma prova para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que é localizada na cidade de Campinas. Tá? No estado de São Paulo, você passa lá 1 ano e depois vai para a academia e faz lá os 4 anos. Então, a formação universitária hoje, vamos dizer assim, do oficial de academia são 5 anos, tá certo? O senhor está com que idade, Coronel Pérez? Eu estou com 54 anos. Então, o senhor está na vida militar, vamos dizer assim, há mais de 40 anos. Eu me vejo militar desde os 10 anos de idade. Eu já tenho incorporado em mim essa essência. Mas eu falo assim que a vida militar para mim caiu como uma luva. Eu não sou, para quem me conhece, eu não sou do jeito que sou por ser militar. Eu estou na vida militar porque ela se aproxima, cai com uma luva com o meu estilo de vida. Por ter esse perfil. Meu perfil conservador, que não é ser reacionário. Tem diferença. Tem uma diferença gritante. O João Pereira Coutinho faz bem essa distinção, né? Exatamente. Quer dizer, conservador é uma coisa, reacionário é outra. É outra, né? Eu sempre digo assim, conservador é aquele que acredita nas mudanças com continuidade. Então, eu acredito nas mudanças com continuidade. Sem rupturas drásticas. Sem drásticas, sem utopias e sem ter mentes brilhantes, entre aspas, né, que eu estou sendo irônico, que dão definir o que é melhor para cada ser humano. Então, dentro das ideias que eu acredito do conservador, da hierarquia e disciplina como valores que são como pilares de vida, e um terceiro pilar que muitas vezes nós falamos da instituição Exército Brasileiro, pensando só em hierarquia e disciplina. Mas existe um terceiro pilar, um pilar que eu acredito muito, um pilar que eu defendo, um pilar que eu procurei passar para aqueles com quem eu convivi na vida profissional e pessoal, que é o pilar, que eu digo a base, o amálgama, que é a lealdade. Isso tem no mundo militar? Nós temos que ter lealdade no mundo militar. Por que a lealdade?
Porque o mundo militar, você tem uma preparação específica para o pior das piores situações, que é estar numa guerra. Eu sempre digo assim, o militar ele não quer a guerra, eu acho que normalmente ele é o último a querer um conflito, porque ele sabe que vai ser o primeiro a estar nesse conflito, e ele é preparado para estar nesse conflito. Então, as necessidades, as situações que passamos juntos nos obrigam a sermos leais uns com os outros, né? Então, cria um sentimento de irmandade, de você colocar sua palavra. É aquela, quando eu vi ao Rio Grande do Sul, aqui no Alegrete, por isso que eu me considero um alegretense de coração, é aquela ideia do fio de bigode, do homem da campanha, né? Aquela ideia do homem que ele não precisa assinar nenhum documento. A palavra dada, a palavra dita é a palavra cumprida. Eu ainda acredito nisso. Eu vou dizer, mas isso é um utópico. Digamos que em poucos momentos que eu não sou realista, né? Eu acreditar e buscar... Mas tem pessoas que professam isso nas suas vidas. Com certeza. Eu conheço alguns tem pessoas para as quais vale o fio do bigode. Eu sei, e posso dizer assim que todos aqueles que eu convivo, eu digo que são assim, e alguns até eu considero como irmãos. Aliás, alguns dizem o seguinte, não precisa nem assinar, porque o papel a gente rasga, a palavra não se rasga. Perfeito. Que é um velho ditado, né? Sim, perfeito. Coronel Pérez, o senhor falou que nas Forças Armadas, no Exército, tem hierarquia e disciplina. Isso. Coisa que, infelizmente, eu não tenho dúvida, falta no Brasil hoje. Né? Sim. Falta hierarquia dentro da escola, falta hierarquia na família, falta respeito aos mais velhos. Quer dizer, a sociedade brasileira está doente, está desorganizada. Como é que nós vamos sair dessa, na sua opinião, com a sua experiência? Olha, eu digo assim, eu faço uma comparação com o tempo das garrafas de vidro. Esses dias eu notei que nós tivemos um incremento muito grande do lixo desde que começaram as garrafas PETs. Então, eu digo assim, nós vamos ter que, obrigatoriamente, fazermos uma ruptura com o que estamos acontecendo agora, apesar de nós dizer assim, mas um conservador não gosta de rupturas. Mas essa ruptura, na verdade, é uma ruptura do que está acontecendo para dar um retorno e dar continuidade àquilo que deixamos de ser. Então, eu já sei que existem algumas garrafas que são de PET retornáveis. Esta é a ideia do conservadorismo. É você evoluir, dando continuidade, buscando algo melhor. Se essas garrafas de PET são a solução, ótimo. Por que não fazê-las retornáveis? A maneira como já estão existindo, você paga mais barato e você diminui o lixo. Onde é que eu quero chegar? Nós, obrigatoriamente, vamos ter que dar uma volta ao passado, resgatar a responsabilidade, resgatar dentro das escolas a ideia de que o professor é uma autoridade, o professor não é um tio, não é um prof. Ele pode ser chamado carinhosamente de prof, como eu sou chamado por muitos meus alunos na universidade, mas eles sabem que eu sou o professor dele, e eu estou ali e eu tenho um papel, assim como eles têm o papel dele. Então, o respeito, a volta daquela ideia que a família é a célula máter da sociedade, resgate a autoridade da família, tá certo? Que o Estado ele cumpre efetivamente seu papel, um papel mínimo, no sentido que o mínimo, nós como fazemos, para quem conhece bem essa expressão do Pilates, o menos é mais, ele tem que ser o mínimo... Mas bem feito. Mais bem feito. Aquele mínimo ser o máximo. Exatamente, aquele mínimo que ele interfere na vida da sociedade é o máximo, porque ele vai ter condições de fazer com que essa sociedade assuma suas responsabilidades, ela possa dar continuidade. Por exemplo, a escola, a segurança, a justiça. Exatamente. Essas coisas têm que funcionar. Tem que funcionar. Isso necessariamente implica que o Estado ele tem que cumprir a sua autoridade. Ele não pode ficar titubeando. Hoje
vendo um programa na parte da tarde, que acho que o senhor sabe bem o programa a que me refiro. Qual? O Rádio Livre? O Rádio Livre. Muito obrigado. O Rádio Livre, que eu não perco, né? Perco quando realmente não tem Programa como. que eu tenho a honra de apresentar das 2 às 4 da tarde na Rádio Bandeirantes. Exatamente. E estava lá falando algo que eu acredito muito, que é nos limites. Na ideia que aconteceu em Nova York, acho que foi aquele prefeito Giuliano, né? O Giuliani. De Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani, sobre as janelas quebradas, né? Isso, que é o princípio da tolerância zero. A tolerância zero é o limite. Uhum. Mas nós passamos do limite há horas. Exatamente. Quando se perde o limite, eu sempre digo, é que nem uma criança pequena, que ela vai rompendo aos poucos os limites e o pai vai deixando. Ele vai rompendo. Por quê? Porque, na verdade, o ser humano é a máxima satisfação e o que ele puder tirar, ele vai tirar. E o menos que ele possa ser cerceado daquilo que vai lhe prejudicar naqueles seus interesses. Claro. Sabe que uma vez, Coronel Pérez, num supermercado, eu já contei essa história na rádio, inclusive, eu vi uma criança, pitoco, ele não devia ter mais do que 5, 6 anos, indignado com a mãe fazendo um escândalo no caixa do supermercado, provavelmente porque ela não comprou alguma coisa que ele queria, o que é absolutamente normal, né? Essa frustração. Eu vivi isso quando era filho e também meus filhos viveram comigo, pai, né? A hora do limite. Não, isso aqui eu não vou levar, não temos dinheiro, ou não vou levar porque tu não vais comer isso, né? Dentro do supermercado. O garotinho se agarrou na saia da mãe e chutava as pernas da mãe. E a senhora, isso eu acho que representa bem os tempos que vivemos, né? A senhora, sem saber o que fazer, envergonhada, e o guri chutando a mãe. Aí eu fui ali, minha senhora, a senhora vai permitir que ele faça isso? Aí o guri parou, o menino parou. Aí ela disse, mas o que o senhor quer que eu faça? Ela falou meio baixo assim. Eu digo, pega ele nos 2 braços e dá uma sacudida. Porque quando ele tiver 15 anos, ele vai lhe encher de porrada. É muito simples. É muito simples. Se ele com 5 anos, a senhora não dá um safanão nele, é um safanão de mãe, é um safanão com amor. É, com amor. É a palmada, que nós somos da geração da palmada. Sim. Todas as palmadas que a minha mãe me deu só me fizeram bem. Até porque eu era arteiro. Mas vamos lá. Tá bom que o mundo mudou, mas nós estamos vivendo um descalabro, não é, Coronel Pérez? Em que aquilo que se dizia que não ia acontecer, está acontecendo. O poste está fazendo xixi no cachorro. Exatamente. Nós vemos assim que a autoridade foi totalmente perdida. Foi a autoridade dos pais. Se perdeu porque se incentivou, existe essa, como é que é o paternalismo que falam, né? Não chega a ser a ideia de que daquela família opressora, o Estado opressor, a segurança, tudo é opressor. Opressor por quê? Porque ele está impondo limites. Se é para impor limites, eu sou opressor. O limite, com responsabilidade, buscando com amor corrigir, no caso específico do meu filho, o Estado tem que corrigir, de certa maneira, com amor. Claro. Tá? Mas deixa eu lhe perguntar, nós vivemos um período de 20 anos de governo militar. Desde os anos 80, que nós temos ali, a partir da segunda metade dos anos 80, a liberdade de voto. Sim. Voto. E os civis já estão no poder há quase 30 anos, se a gente não, mais de 30 anos se a gente considerar o Sarney, civil, 1985. Né? Mas a qualidade de vida no Brasil piorou. A violência descambou, a marginalidade tomou conta. Qual foi? Eu quero conectar assim, porque eu acho que a democracia, ou pelo menos, não isso que nós temos aí, isso que nós temos aí é um arremedo, é uma coisa... Nós não temos uma democracia. Não temos uma democracia, isso é uma coisa torta. Onde é que está, isso que eu quero saber a sua opinião, onde é que nós erramos a partir da abertura democrática, né? Ou que se chama de abertura democrática, fizemos uma nova Constituição, que o país entrou numa espiral de decadência moral, ética? Foram rompidos todos os limites. Eu vou dizer assim, procurou-se romper os limites
para, a partir desse limite, desestruturar a sociedade e, a partir dessa desestruturação da sociedade, tentar-se utopicamente criar uma outra sociedade. A partir de isso aí é pensamento de esquerda. Exatamente. É isso? É isso que eu acredito. Você destrói o que existe para o novo homem. Para o novo homem. Porque aí tudo é possível, tudo é permitido e alguém consegue fazer esse trabalho de, digamos assim, de construção, onde se afrouxam todos os laços. Tá certo? Se afrouxam os laços, esquecem eles. Que depois que eles afrouxam todos os laços, para desconstruir a sociedade e construir a nova sociedade ideal, eles puxam a rédea. Sou de cavalaria, então a gente sabe, quando você quer parar o cavalo, você puxa ele a rédea e que ele vai parar. Vai puxar para parar. E aí eles podem. Porque então, onde todas essas liberdades, esse excesso de liberdades que existem, elas vão ser puxadas. Eu digo assim, ó, que outra coisa, respondendo objetivamente a sua pergunta, fazem 50 anos que, se não falha a memória, hoje faz 50 anos do falecimento de Humberto de Alencar Castelo Branco. Uhum. Até do falecimento dele, no acidente. Um homem que não pairam sobre ele quaisquer dúvidas sobre a sua conduta ilibada. E era um patriota. Um patriota, um homem até que foi expedicionário, né? Chefe de operações expedicionárias. Ou seja, lutou contra o nazifascismo. Exatamente. Na Europa. Na Europa. Ou seja, ele foi parte da equipe da Força Expedicionária Brasileira, era o responsável pelas operações, e buscou lá justamente combater uma forma de opressão. Forma essa de opressão que é a irmã gêmea do comunismo. Que é o fascismo. Que é o fascismo. Que é o nazismo. Que é tudo a mesma coisa. É. Aliás, pouca gente sabe, cada vez mais gente sabe, mas que o nazismo é socialista, né? Porque o partido era nacional socialista. Não apenas pelo nome, né? Mas pelas ações, né? As ações de controle do mercado, do indivíduo. O controle do mercado, do indivíduo, das liberdades, o controle, a ideia de que o Estado provedor, né, ele apenas deixava, né, de certos aspectos, ele deixava as empresas trabalharem de uma certa maneira, um pouco mais livre, mas elas diziam o que elas deveriam fazer também. Tá? Então, e por que eu puxei isso aí do Castelo Branco? Né? Porque se nós olharmos o tempo do período militar, nós assistimos, apesar de tudo que houve com erros e acertos, nós estamos aqui para esconder, nós não somos comunistas para dizer, para mudar a história, né? Acho que a história ela tem o caminho. E a gente for olhar depois, ver que apesar de tudo que diz, era um período que as pessoas efetivamente eram mais felizes, tá certo? Dizer que hoje as pessoas são mais felizes porque tem uma determinada, que dizem ter uma certa liberdade, eu ponho em dúvidas. Que eu, como guri, andava na rua altas horas da madrugada, coisas que hoje em dia eu não ando e nem deixo meu guri andar. Então eu digo assim, como você bem colocou, nós não temos, dizer que nós somos a democracia hoje, não, democracia só por ter voto não é democracia. A Coreia do Norte tem voto. Aliás, o cara lá faz 100%. 100% de voto. Então, se isso como aí, Cuba. É que nem Cuba. 100%. Democracia é ter liberdade. Que nós perdemos. Que nós perdemos a liberdade. A gente tem uma liberdade relativa de se expressar, né? Sim, de expressar, se expressar. Mas não temos a liberdade de ir e vir, de viver a vida em paz. Nós perdemos isso no Brasil, né? De pensar também. De pensar. De pensar. De pensar. O senhor está se referindo à doutrinação nas escolas? A doutrinação, de maneira geral, não só a doutrinação nas escolas, também como as patrulhas ideológicas, que graças a Deus estamos conseguindo nos livrar dela, e que aquela a hegemonia de um pensamento está acabando. Isso está permitindo que outras pessoas possam falar sem serem agredidas, que as pessoas tenham, com a espiral do silêncio que nós bem conhecemos, né, que as pessoas estão tendo coragem de expressar as suas opiniões. Isso é a verdadeira, que eu chamo de liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a liberdade de que cada um pode expressar o que quiser, sem ser, de uma certa maneira, ou de outra censurado, vamos dizer assim.
tá certo? Eu não penso que é só uma censura de um jornal por um órgão censor, vamos dizer assim, vamos colocar. E mesmo que você hoje, o jornal hoje, que ele não tem um órgão censor, de uma certa maneira, do Estado, mas ele tem um outro tipo de censura, né? Que é a censura daquela hegemonia de pensamento ideológico que impede, que dificulta alguém que pense um pouco diferente. O senhor sabe muito bem o que eu estou falando e que é verdade. Então, isso é democracia? Não é democracia, nós não temos democracia. Então, como o senhor falou, eu acho que nós perdemos os valores, tá? Depois os valores que existiam na sociedade, com a redemocratização do país, com o anseio que havia de uma liberdade maior, esse anseio que era eu não sei dizer se é de toda a população, de parte da população, que hoje em dia muitos questionam essa redemocratização, a gente sabe muito bem disso, né? No sentido de que no passado nós tínhamos uma certa segurança, que hoje nós não temos. É verdade. Coronel Moisés Crespo Pérez, da Cavalaria? Do Exército Brasileiro. Cavalaria do Exército Brasileiro, obrigado pela entrevista. Vamos conversar mais vezes. Eu agradeço pelo convite e espero ser convidado outra vez, então. Com certeza. Opinião Livre. FEComércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema FEComércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Programa Opinião Livre,
Estou aqui no restaurante indiano Charim, qualidade na gastronomia, em gastronomia indiana. Melhor do sul do Brasil, disparado, o restaurante indiano Charim, do meu amigo Alexandre Charim. Tenho a satisfação de conversar com o Roberto Snell. Tudo bem, Snell? Uma honra, muito bom estar aqui contigo, Toda obrigado minha. pela oportunidade. O Roberto Snell, que foi presidente do Convention and Visitors Bureau e atualmente é o diretor de turismo de Porto Alegre. A Secretaria de Turismo, ela acabou indo para o guarda-chuva da Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura, e o Snell é hoje o equivalente ao secretário municipal de turismo. O cargo não existe mais, ele é então o diretor de turismo da nossa cidade. Eu não tenho dúvida que está em ótimas mãos, porque é uma das pessoas que mais entende do ramo, além de ser também membro, diretor da Associação Comercial de Porto Alegre. Prazer te receber, Snell. Também, Diego, é uma honra porque tu és um daqueles comunicadores que dá valor ao turismo, né? Isso para nós é valioso porque nós temos que disseminar essa informação como sendo algo muito importante sob o viés da economia e também para nós como cidadãos, para que a gente possa perceber a nossa cidade como de fato uma cidade que é turística. Snell, eu fico impressionado, e eu não me refiro a Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu falo do Brasil, como a gente perde oportunidades de ganhar dinheiro. No mundo todo, os caras fazem dinheiro, quer dizer, o turismo é uma parte importante do PIB. E nós, claro, a gente já evoluiu muito, mas nós estamos anos-luz dos caras lá. Não estou errado, né? Tá certíssimo, né? E por isso que o desafio é maior ainda, né, Diego? Porque além da situação macroeconômica estar nos assolando de uma maneira cruel, né, existe esse paradigma a ser quebrado, e em especial aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, existe aquela característica que eu chamo de o próprio porto-alegrense fazer o anti-marketing da sua cidade, né, Diego? Então, assim, nós temos ao nosso redor as pessoas que recebem visitantes e que quando se veem naquela condição de anfitriões ficam na dúvida, onde eu vou levar? Quando na verdade não sabem porque não conhecem eles Isso mesmos, é muito comum, né? Muito comum. Onde é que eu vou levar? É. Mas é aquela frase, casa de ferreiro, espeto de pau. Porque a gente costuma viajar, e tu és um homem viajado e com certeza quando chega na cidade, quando não a conhece, queres fazer minimamente um tour para saber onde tu estás inserido, saber da história. E nós fazemos isso quando nós viajamos. O porto-alegrense faz isso quando vai a Buenos Aires, viaja no ônibus de turismo. Quando ele vai para Londres, ele vai visitar um museu, né? E o porto-alegrense na sua cidade não vai no museu, não viaja no ônibus do Linha Turismo que nós temos à disposição, não conhece os atrativos que nós temos, porque ele não percebe a sua cidade da mesma maneira como um turista. Porque a gente, de certa maneira, banaliza isso no dia a dia do trabalho, né? Porque... Eu acredito, primeiramente, é um efeito cultural, né, Diego? Porque, veja só, na escola, na Serra Gaúcha aqui, nós temos exemplos de crianças no fundamental recebendo a importância do conceito do turismo, porque eles vão ser os futuros empreendedores daquelas cidades, vão ser os futuros receptores dos visitantes. Então eles já aprendem na escola a importância do turismo. Nós aqui estamos aprendendo a fazer isso e ainda vai anos para que a gente possa adquirir essa cultura de entender a cidade turisticamente. E o mesmo para o empreendedorismo. O porto-alegrense ele tem uma dificuldade de enxergar que na sua cidade pode existir um negócio novo, diferente, voltado para o turismo, né? Então nós estamos com essa condição agora como diretoria de turismo de tentar fazer essa sensibilização no porto-alegrense para que ele se perceba numa cidade que já é consolidada, e já falamos nisso no teu programa lá da Bandeirantes, como uma cidade de turismo de negócios, que está comprovado. Isso já está, como tu disseste, consolidado, né? Perfeitamente. Tem gente do Brasil todo que vem para cá para congressos, conferências, seminários, né? Isso nos dá uma condição de contribuir para a economia pelo viés do turismo de maneira exemplar. Eu falei no teu programa que há pouco tempo nós conquistamos um posto no pódio de nível mundial, que é chancelado pelo ICA, o International Congress Convention Association, como sendo a terceira cidade que mais recebeu eventos internacionais no Brasil, Diego. Ficando atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. O que para mim significa um primeiro lugar, porque é incomparável a nossa estrutura com essas duas grandes capitais. Tudo, né? PIB, tudo. Impossível comparar. Né? Então foi uma grande vitória para a nossa cidade, que isso é inédito, e comprova que a gente consegue, abastecendo a cadeia do turismo com mais de 30 segmentos, muito mais do que isso, abastecer os hoteleiros, os que transportam as pessoas hoje com os aplicativos, os taxistas, né? Toda a cadeia, desde a descida do aeroporto até a ida embora, ele deixa no varejo um
uma conversão acima da média nacional em Porto Alegre, em torno de 30% em compras, com um ticket médio que é o dobro do turista normal, ou seja, quando ele vem num congresso, além dele, o congressista gastar, ele normalmente traz um acompanhante. Claro. Isso gira na economia na ordem de que para cada real investido, para cada evento acontecer, a devolução de R$1,5 na economia. Então, lá em 2015, que foi um ano muito ruim, não sei se tu lembras desse número, nós injetamos com os eventos captados e apoiados pelo Convention Bureau 182 milhões de reais em Porto Alegre, num ano que foi o péssimo. Claro. Imaginemos, não tendo esses eventos, o que seria? E é uma indústria limpa, né? Limpa, exatamente, Diego. Não agride nada, pelo contrário, ela só agrega. Né? Veja, nós arrecadamos naquela ocasião 20 milhões de reais em impostos sem R$1 investido do município, propriamente dito. Né? Quase 4 mil empregos gerados. Então, esse é um lado que já está consolidado. O nosso objetivo agora é de fazer com que Porto Alegre também possa mostrar os seus atrativos turísticos na área de lazer. Claro. Falei dos museus, nós tivemos aí recentemente a Noite dos Museus, na segunda edição, que trouxe para a rua 60 mil pessoas. Isso foi uma coisa espetacular, né? De primeiro mundo. Se a gente vai lá fora e tem uma noite dessas, nós vamos. O porto-alegrense começa a despertar para isso. Né? E nós tivemos um público recorde que em uma noite já superou o movimento do ano inteiro em cada um desses museus. Em uma noite. E naquela ocasião, isso é mérito dessa nossa gestão, nós já envolvemos a Guarda Municipal junto com a Brigada Militar, dando segurança para as pessoas andarem na rua sem medo, Diego. Eu literalmente me senti livre naquela noite dos museus, que é um ensaio para a gente provar que ocupando o espaço público com atividades culturais, turísticas, nós também erradicamos a violência. O problema que hoje é do mundo, não é só de Porto Alegre, isso é importante salientar, porque o porto-alegrense também tem aquela mania de dizer assim, não dá para a gente fazer nada porque senão a gente vai ser assaltado. Mas esse risco a gente corre também na Europa. Claro. Sim, mas aqui é demais, né? Tá demais. A gente comparar os índices, não tem, né? Sim, sem dúvida. Mas o que eu quero dizer é que a gente não pode desistir por causa disso. Claro. Né? E o nosso papel como poder público, agora estando desse lado, é o de tentar buscar soluções como essa. É um ensaio. Não, e vamos pegar o seguinte, vamos pegar o exemplo de Nova York, né? Nos anos 70 e 80, a cidade de Nova York tinha índices de violência para o padrão americano que eles chegaram a um ponto que achavam que não dava para reverter. Exatamente. Eles achavam que não. E conseguiram. E conseguiram reverter. Exato. É um trabalho em que você tem que ter polícia, escola, o setor público, a iniciativa privada, a justiça. Não adianta também fazer todo o trabalho e a justiça ficar do lado do marginal. É o nosso problema aqui. Que é o nosso problema de impunidade, né? Exatamente. A nossa polícia não consegue se sentir vitoriosa porque no dia seguinte aquele meliante está na rua de novo. Exatamente. Colocando em risco. Isso compromete o turismo, claro que sim. Né? Claro. Mas aliás, desculpa, Isnel, o grande problema que nós enfrentamos hoje em Porto Alegre, então, me parece que é a questão da segurança pública. Também, mas não é somente isso. Só. Né? Até porque, como eu costumo dizer, nós temos que buscar essas soluções de maneira inteligente, isso tem que ser política pública, e quanto mais assertividade nós tivermos entre o município e o Estado para isso acontecer, como no exemplo da Noite dos Museus, melhor. Porque, veja, a Guarda Municipal até pouco tempo atrás não podia sair de um prédio público, que era o máximo do seu escopo. Hoje nós conseguimos quebrar esse paradigma, e é mérito desse momento, para poder fazer ele também ir para a rua, mesmo que ele não tenha o poder de polícia propriamente dito. Mas até alguns têm arma, né? Alguns têm arma. Exato, mas o que eu quero dizer isso é bom, é inédito, é um ensaio. Por que não experimentar isso, né? Claro. Como em Nova York se testou novos métodos para erradicar a violência, da mesma maneira em Porto Alegre estamos tentando fazer com isso. Dia dos Namorados, o último, nós fizemos uma ação inédita, não sei se tu viste no meu Facebook, de ocupar um espaço que antes era inimaginável de um casal pensar em fazer a sua noite de Dia dos Namorados, que foi abrir os 10 restaurantes de dentro do mercado público de Porto Alegre. Eu vi, espetáculo. E foi um sucesso. Funcionou bem, Funcionou perfeitamente, foi além da nossa expectativa. Faltou, né? Foi demais, lotou lugar, né? Teve fila, o que mostra que o porto-alegrense ousou ir até o centro histórico à noite, no mercado, estacionar o carro ali no largo, né, porque tinha segurança, tinha toda essa mesma ação, e entrou ali vendo um equipamento que para ele é meramente comercial, né, tradicional, e que virou uma noite romântica. Muitos com luz de velas. Exatamente. Né? E aquilo ali também já é um ensaio que nós queremos exercitar com outros exemplos que virão à frente, para que, quem sabe, no futuro a gente possa fazer do mercado um uso maior e melhor pelo cidadão, né? Não só para as compras, mas como um espaço de convivência. Né? E, quem sabe, fazer finalmente aquele desejo de abri-lo aos domingos para o comércio se realize. Por que não?
né, Diego? Então, nós temos essas ideias, esses projetos. A nossa missão hoje pela Secretaria, em conjunto com o que o nosso secretário Ricardo Gomes desenvolveu, é trabalhar a promoção da nossa cidade com as coisas boas que ela já possui e o consolidado, e fazer a informação chegar até o porto-alegrense de como ele pode viver a sua cidade com o olhar do turista, para ele aproveitar, ele usufruir, e ele possa multiplicar isso. Ele possa vender no melhor sentido da palavra, exato, né? Porque a gente só consegue vender se a gente conhece, se a gente e se a gente acredita no produto, é melhor, né? Exatamente. E eu acredito, Diego, eu não aceitei o desafio, sair da iniciativa privada, onde eu estava muito confortável, se eu não acreditasse. Né? A começar pelo estigma de sempre a gente ter tido no passado, pelo menos nessa cadeira, aquelas indicações que são para pessoas que não eram literalmente ou diretamente do ramo. Isso me deixou muito honrado, porque significa que nós, do trade, do turismo, eu ainda me considero do lado de lá nesse sentido, temos a expertise e podemos facilitar, ensinar, inclusive, no poder público, as metodologias que na iniciativa privada funcionam muito bem e que no poder público podem também casar. Óbvio que existem especificidades que não vão se aplicar, Diego. Mas o fato da gente estar exercitando isso de uma maneira nova, inovadora, e isso eu digo que o prefeito tem como audácia fazer pelo lado positivo da palavra, nos deixa numa condição de acreditar. Eu acredito muito, mesmo que hoje nós sejamos só um departamento, nós temos um corpo técnico muito competente lá, de concursados que são turismólogos de verdade, nós temos o trade do nosso lado apoiando, as entidades apostando nesse momento. Vamos ter mazelas e dificuldades, mas nós não podemos desistir. Que nem a questão da segurança. Eu não desisto da Brigada Militar, da Polícia Civil, que tem capacidade técnica. O que nós precisamos é buscar soluções em conjunto para que isso funcione sob um novo modelo. Isso é inevitável. Deixa eu te perguntar uma coisa, Roberto Snell. Nós temos mapa de Porto Alegre nos hotéis hoje? Temos, inclusive. Eu tô te perguntando porque é aquela história, eu não sou turista aqui. Claro, porque distribuímos. É uma coisa muito comum, assim, quando a gente viaja, embora já exista o smartphone, o tablet e tal, às vezes você pede uma informação no guichê do hotel e a primeira coisa que a moça faz é pegar, ou o rapaz pegar, abrir o mapa e dizer, nós estamos aqui, não é? Exatamente. Nós estamos aqui. O senhor tem que pegar essa rua, tal, ela desenha, tal, né? É muito melhor tu pegar o mapa da cidade com os sítios históricos, com as possibilidades todas. Eu tive agora, recentemente, no Canadá, em fevereiro. Peguei menos 25 em Quebec. Uau. E peguei o final de semana do Carnaval de Quebec, que é tradicional. Lógico, tem nada a ver com o nosso. Sim. São praças, tu imagina, neve por tudo. Uma bebida lá que se parece com um quentão, mas não é um quentão, uma bebida alcoólica. Muita neve. E em várias praças e parques, eles montaram tabernas, restaurantes, hotéis de gelo. Um negócio muito legal. Isso era vendido no hotel, na tabacaria. Você comprava um medalhão que custava $5, eu acho, botava na jaqueta para você poder entrar. E toda a cidade engajada em vender aquele negócio uma das noites mais frias da minha vida. Mas eu estava agasalhado. Perto do que nós estamos passando não é nada, não mas é a nada. estrutura lá também é outra. A estrutura é... Mas isso tem a ver porque a questão do mapa, que é aquela coisa sinestésica de tu olhar, marcar com a caneta e levar o mapa, é uma realidade que é ritualística, eu diria, no turismo, né? E nós temos hoje materiais distribuídos pela Diretoria de Turismo, que já vinha sendo entregue pela Secretaria anteriormente, que abastece a cadeia dos hotéis, e temos o nosso site, né? Que é o portoalegre.travel, que tem todas as informações sobre as dicas turísticas da cidade sob o olhar do turista. O que conhecer e onde ir, né? E não tem enfim, mapas de empresas privadas, porque às vezes no mundo todo a gente vê... Nós temos... O cara pode fazer o seu mapa, claro, né? E distribuir para os hotéis, para os restaurantes. Nós temos muitos, inclusive alguns desses são mantenedores lá do Convention Bureau, que se utilizam de um produto que é privado, não sei se posso dizer o nome aqui, que se chama Display Card. Quero mandar um abraço aí para o nosso amigo Justo, lá de Canela, que é quem desenvolveu isso. São displays pequenos, pocket, que são, quando abertos, distribuem as informações por segmento, restaurantes, onde ir à noite. E ali tem descontos, Tem descontos, exatamente, apresenta aquele voucher, tu tens um
diferencial no local. Mimo que Exato. Inclusive, ele é um dos únicos autorizados no aeroporto, que está distribuído já no desembarque. Então, o cidadão que chega já tem acesso a esse material. E tá dando certo. Muito certo. Né? São 90 pontos de distribuição na cidade, incluindo os hotéis. Então, além do mapa que oficialmente é distribuído pelo município, existe esse da iniciativa privada, que é um pool de investidores que bota lá particularmente seu investimento. Então, nós estamos neste exemplo, como é que chama? Display card. Display card. Nós estamos neste exemplo mostrando que é possível fazer dinheiro, ter rentabilidade, gerar emprego, ou seja, o ciclo virtuoso da economia aplicado ao turismo. Exatamente. O Charim aqui é um dos exemplos. Ele sempre se manteve próximo da hotelaria e do turismo, né? O Alexandre é um parceiro, porque ele entende que a importância de ele vender o seu produto, seu serviço para o turista, que viaja o mundo inteiro e testemunha a culinária indiana em ótimos restaurantes, tem que ser tal qual lá. E ele é mestre nisso. Perfeito, aqui, né? E faz parte desse trade. Então, e nós temos a nossa culinária local, que é tão exemplar, né? O turista, quando vem aqui, ele quer comer o churrasco, ele quer comer a comida típica, né? E isso também faz parte da nossa informação turística. Levá-lo aos pontos que fazem ele sentir o nosso gauchismo, vamos dizer assim, para ele levar isso para fora, porque ele tem que ser o nosso multiplicador, para que a gente traga mais pessoas para cá, né, Diego? O Alexandre Charim, aqui do Charim, muitas vezes, quando eu vim jantar aqui, daqui a pouco, até hoje, nós vamos encontrar. Tem uma peça de teatro, enfim, né? Exato. Em alguma turnê e o pessoal ele tem uma grande parceria com esse pessoal do teatro, né? Do cinema. E o pessoal vem para cá, vem jantar aqui e leva a imagem, né? Leva a marca, leva a grife. São parcerias inteligentes. Muito inteligentes. Em cima de um produto bom, né? Exatamente. E mostra que dá para ganhar dinheiro no segmento do turismo, da gastronomia. A gastronomia é um dos grandes trunfos que nós temos, inclusive, para atrair congressos, por exemplo. A nossa gastronomia, frente a outros destinos, inclusive do Brasil, é barata, Diego. A hotelaria é a mesma coisa. Por isso que nós conseguimos também, no conjunto da obra, dourar a pílula da nossa cidade para competir com destinos que têm praia, que são de serra, que são consolidados pelo turismo de lazer. Como é que a gente vence essa disputa, né? Eu te falei recentemente que nós vencemos um desafio de trazer o Congresso Brasileiro de Cardiologia, que é um dos filé mignons do mundo dos negócios, que vai ocorrer em 2019 em Porto Alegre, por causa disso, desse conjunto da obra de bem receber. Nós temos essa característica que tem a ver com a nossa origem, né, dos alemães e italianos, que sabe fazer isso não só sob o viés da gastronomia e culinária, mas de postura, educação, e eles prestam atenção nisso, os visitantes. Isso nos dá pontos para a gente se candidatar como cidade sede de grandes congressos. De medicina, cardiologia, vai ocorrer aqui, ganhamos a concorrência de Florianópolis e Curitiba. Veja, como é que eu vou me comparar com Florianópolis, que é um lugar belíssimo. Né? E veja, em 4 dias de congresso, Diego, nós vamos ter aproximadamente um resultado de quase 6 milhões de reais com esse público de quase 8 mil congressistas que vão estar circulando aqui. E o congressista, a pessoa que vem para um evento, ela vem disposta a gastar, então, acima da média, é isso? Acima da média. Porque, como eu te disse, além de ele estar acompanhado normalmente, e o acompanhante não está a trabalho. O que ele faz durante o período em que o seu cônjuge ou o acompanhante está no trabalho? Ele sai. E ao sair, ele vai no varejo, vai consumir na gastronomia, vai ter que levar uma lembrança, né? E vai sentindo, experimentando a cidade e vai deixando o seu quinhão para nós. Claro. Esse é o propósito do turismo. A gente tem que desencadear essa rede para que ele possa, além de como congressista, trazer conhecimento para a cidade, que é outro grande fator de herança que a gente recebe de uma vez só e que não tem como mensurar, Diego, é riquíssimo. Se nós fôssemos falar com todos os mestres da cardiologia que vão estar aqui reunidos de uma só vez em 2019, um a um no seu destino, tu imagina quanto custaria para a gente buscar esse conhecimento. Eles vão estar aqui, vão estar deixando esse legado para Porto Alegre. Que, aliás, nessa gestão, um dos grandes desafios é a gente resgatar o cluster da saúde, que é fazer com que os principais hospitais da cidade, que hoje já atraem turismo pela saúde, ou seja, muitas pessoas vêm de outros países, Diego, fazer procedimentos aqui, porque é mais em conta do que em outros destinos já consolidados mundo afora. E nós vamos agora tomar isso como uma das bandeiras desse governo para fazer mais e melhor quanto à questão da saúde, por exemplo, turismo de saúde. Claro. Bom, tu estás então empolgado aí com essas perspectivas, né, Isnão? Muito empolgado.
eu me sinto assim honrado de estar fazendo parte desse desafio junto com a equipe que está lá comigo. Né? E a equipe quer fazer? Quer. Tu notas que a gestão quer fazer? Sim, quer fazer. Quer bombar o turismo? Quer. E eu vejo assim como sendo aquela oportunidade da gente quebrar o paradigma. Vamos deixar de fazer o de sempre, o igual, e vamos ousar. Porque a gente não tem alternativa, Diego. Pelo tamanho que nós somos, nós temos que unir as forças. Eu estou falando só da minha micro equipe técnica, que é maravilhosa. Mas falando do todo da prefeitura, todos nós estamos imbuídos do mesmo desafio. Com menos em recursos, fazer mais. A prefeitura vai terceirizar o ônibus de turismo? É provável. Né? Porque Sim. eu tenho ouvido falar nisso, nós estamos gravando essa entrevista aqui, eu não sei, daqui a pouco sai nos próximos dias, não sei. Mas isso é fundamental. Pois então. Não, eu acho, tá, que não tem nenhum sentido uma administração municipal cuidar do ônibus de turismo. Exatamente. Se eu vou a Nova York, eu vou ao Canadá, eu vou a Londres, são empresas privadas que elas pagam um FII para a prefeitura para explorar o serviço. Exato. E que faz com maior liberdade, quantidade e qualidade um serviço que é da sua expertise. Claro. Né? Nós temos uma consolidação quanto à questão do Linha Turismo, que é um produto fantástico, mas de fato, no mundo o movimento é o contrário. Cumprir um papel. Exato. Agora vamos dar um passo à frente. Exatamente. Aliás, quero dizer para ti que nós estamos com uma novidade. O Linha Turismo, que sempre tem as linhas regulares do Centro Histórico e Zona Sul, tem já desde o início dessa gestão o Tour Cervejeiro, que explora uma vez por mês o tour com degustação nas cervejarias artesanais, que são sucesso na cidade, e estamos lançando agora o Futebol Tour, que é uma das grandes paixões de Porto Alegre e que, por ter 2 grandes clubes, né, vai ter a partir agora desse mês também, uma vez por mês, um passeio que faz o tour pela Arena do Grêmio, pelo Beira-Rio, e passa por alguns pontos da cidade onde foram antigamente locais associados ao futebol. Ao futebol. Exato. Que maravilha. Roberto Snell, diretor de turismo de Porto Alegre, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Diego, uma satisfação, muito obrigado, e conte com o turismo para contribuir com o teu programa sempre. Valeu. Este Opinião Livre. Sistema Fê-Comércio RS apresenta A energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca. a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.